Hoje nós vamos falar sobre o número mínimo de sanitários acessíveis que a NBR 9050 determina para as edificações. Então, se você tem dúvida para entender aquela tabela presente na norma que fala da quantidade mínima de sanitários acessíveis para cada tipo de edificação, fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que você nunca mais vai ter dúvidas sobre este assunto. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre NBR 9050. Essa é uma norma extremamente cobrada em concursos de arquitetura e justamente por isso eu tenho uma playlist aqui no canal só sobre este assunto. Então, se você se interessa, dá uma conferida lá depois. E já aproveitando, sexta-feira tem um vídeo resolvendo questões de 9050. Esse foi um vídeo que vocês pediram muito. Então, na sexta-feira a gente vai resolver questões de 9050. Ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo deste canal. Mas então vamos lá. Essa tabela que nós estamos vendo agora é uma das tabelas mais famosas do mundo dos concursos de arquitetura. Eu já disse anteriormente, mas volto a repetir, a 9050 é a norma mais cobrada quando se trata de concursos de arquitetura. E a tabela determinando o número mínimo de sanitários acessíveis é um dos assuntos preferidos pela banca. E aqui não tem muito para onde fugir, porque toda a tabela é muito cobrada. Eu, particularmente, não gosto muito de estudar por tabelas. Eu acho extremamente difícil, porque são várias informações reunidas no mesmo lugar. Tem gente que até prefere, né, organizar os assuntos por tabelas e gráficos e tudo mais. Eu não gosto. Então, mas o mais importante aqui é a gente entender cada coisa, cada informação que está presente na tabela. É o que nós vamos fazer a partir de agora. Mas como nós podemos ver aqui, essa tabela é dividida em 3 colunas. A primeira é a edificação de uso, a segunda é a situação da edificação e a terceira é o número mínimo de sanitários acessíveis com entradas independentes. Mas o que isso significa? Significa que para eu determinar o número mínimo de sanitários acessíveis, primeiro eu tenho que saber qual vai ser o uso daquela edificação e depois qual vai ser a situação da edificação. Só depois de eu saber essas informações, preencher essas informações, é que eu consigo determinar qual é o número mínimo de sanitários acessíveis para aquela edificação. E nós vamos começar a estudar a tabela justamente pelas colunas. E a primeira coluna que nós temos aqui é a edificação de uso. Então, a edificação pode ser dividida de acordo com o seu uso em 3 categorias: público, coletivo, privado, áreas de uso comum. Mas qual que é a diferença entre esses usos? As edificações de uso público são aquelas administradas pelas entidades da administração pública. A administração pública ela é dividida em administração pública direta e a indireta. A administração pública direta, como exemplo, nós podemos citar a Câmara Municipal aí da sua cidade. E a administração pública indireta são aquelas, caso você não se lembre, a sociedade de economia mista, as empresas públicas, as autarquias e as fundações. Todo esse pessoal aí formam então as edificações de uso público. O segundo uso que nós podemos ver aqui na tabela é o uso coletivo. As edificações de uso coletivo, elas têm uma característica semelhante às edificações de uso público, que é a característica de atendimento ao público. Elas também atendem ao público, porém não pertencem à administração pública. Elas pertencem a um particular. Como exemplo, nós podemos citar comércio, a rede hoteleira, os shopping centers e os estádios de futebol, por exemplo. Todo esse pessoal pertence às edificações de uso coletivo, pois, mais uma vez, elas não pertencem à administração pública, elas são administradas por um particular. Nós já falamos das edificações de uso público, das de uso coletivo e agora nós temos que falar das edificações de uso privado, áreas de uso comum. Então o que veio a ser isso? As edificações de uso privado são aquelas relacionadas à habitação. Então nós podemos citar como exemplo as edificações unifamiliares, as multifamiliares e as unifamiliares em condomínio habitacional. De todas essas classificações que eu falei para vocês, a que mais nos interessa é a habitação unifamiliar em condomínio habitacional, porque é justamente a elas que a norma se refere, então vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Unifamiliar quer dizer uma família, e quando eu falo unifamiliar em condomínio habitacional, basicamente o que eu estou querendo dizer é uma casa dentro de um condomínio, e é justamente por isso que a norma é bem específica ao dizer uso privado, área de uso comum.
Lembre-se sempre, a NBR 9050 não se aplica às edificações unifamiliares. Ela não vai te dizer, por exemplo, qual que é a largura do corredor que você vai colocar na sua casa. Isso quem vai te dizer é o Código de Obra do seu município e outras legislações municipais. A NBR 9050 ela trata da coletividade e as áreas comuns dos condomínios justamente trata da coletividade. Embora seja um edifício residencial, a área comum é ocupada por todos e, portanto, a NBR 9050 se aplica sim a elas. Mas trazendo agora para a NBR 9050, onde eu vou conseguir aplicar a nossa tabela nas áreas comuns do edifício. A área comum do edifício é tudo aquilo que é exercido pela coletividade, por exemplo, piscinas e academias. Esse pessoal é considerado área comum, porque ele é ocupado pela coletividade daquela edificação. E daí eles precisam ter banheiros, precisam ter sanitários acessíveis. E é exatamente aí que a NBR 9050 entra, porque ela vai determinar o número de sanitários acessíveis de acordo com o tipo da edificação. Então, depois de determinarmos o uso da edificação, nós vamos determinar qual é a situação da edificação, que também são 3 situações possíveis. A ser construída, ou seja, uma edificação nova, uma edificação existente e uma edificação a ser ampliada ou reformada. Essas são as 3 situações possíveis para uma edificação. Mas Felipe, qual que é a diferença entre edificação existente e edificação a ser reformada? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Olha, edificação existente, como o próprio nome já diz, é uma edificação que já existe. Você não vai precisar fazer uma reforma na edificação. O máximo que você vai precisar fazer é adequar o banheiro e talvez você precise fazer uma reforma nesse banheiro. Porém, você não vai fazer uma reforma na edificação como um todo, você não vai mexer na estrutura da edificação. O projeto continua o mesmo, a única coisa que você vai ter que adequar é o sanitário para atender a norma de acessibilidade. Em contrapartida, a edificação a ser reformada é justamente aquela que vai sofrer uma alteração muito maior na sua estrutura, no seu layout. Então, ela não vai passar de uma simples reforma de um banheiro, vai ser uma reforma na edificação como um todo. Essa é a grande diferença entre edificação existente e edificação a ser reformada. E agora nós vamos para a terceira coluna, que sem dúvida é o que cai em prova, que é o número mínimo de sanitários acessíveis com entradas independentes. Ela é a mais importante, porém não tem como desvincular, não tem como você falar de número mínimo de sanitários, definir esse número mínimo, sem antes definir qual vai ser o uso e qual é a situação da edificação. Por isso que nós primeiro estudamos as 2 colunas e agora nós vamos para a terceira. E se esse vídeo está sendo útil para você, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não for um inscrito. Tem conteúdo novo aqui toda quarta e sexta-feira e eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito na sua preparação para concursos de arquitetura. E para a gente determinar o número mínimo de sanitários acessíveis, a primeira coisa que eu preciso que você tenha em mente é que essa tabela é organizada em grau de importância para a norma. Como assim, Felipe? Deixa eu explicar isso melhor. Para a norma, e veja bem que eu estou falando para a norma, viu? Para a norma, a edificação de uso público ela é mais importante, depois vem a edificação de uso coletivo e por último as edificações de uso privado. Confundi sua cabeça, Calma aí que eu vou te explicar isso melhor. Pensa comigo, se você fosse o redator da norma de acessibilidade, de quem você iria querer cobrar mais? Quem você acha que deveria dar o exemplo primeiro, O órgão público, os empresários ou o condomínio de moradores? Quem que você acha que tem o maior grau de cobrança? É claro que é o órgão público, Não faria sentido o órgão público não ser o mais cobrado pela norma. Afinal de contas, como que a sua prefeitura vai exigir aí a acessibilidade dos comerciantes e até mesmo do condomínio residencial, se nem os próprios prédios públicos são acessíveis, não é mesmo? Então, o grau de cobrança é muito maior do órgão público, ou seja, das edificações de uso público. Pensando nessa linha, logo depois vem os empresários, Afinal de contas, eles lidam diretamente com o público. Então, eles precisam também ter um maior grau de importância e de cobrança, perante a norma. E por último vem então os condomínios residenciais, porque eles são mais específicos, O nicho vai ficando menor. Então, mas eles também precisam ser acessíveis porque eles tratam de uma coletividade muito grande, que é onde essas pessoas moram,
Então, primeiro temos os órgãos públicos, depois a gente vai para os empresários, né, para as edificações de uso coletivo, e por último, então, as edificações de uso privado, áreas de uso comum. Mas, pessoal, não para por aí não. Quando eu falei que essa tabela está organizada em grau de importância para a norma, eu estava me referindo às 3 colunas, tá? Porque na segunda coluna, que a gente fala da situação da edificação, eu quero que você faça o mesmo raciocínio. Se você fosse o redator da norma de acessibilidade, de quem você cobraria mais? Da edificação que vai ser construída, né, a edificação nova, da edificação que vai ser reformada ou da edificação existente? Qual você acha que seria o grau ideal de cobrança para cada uma dessas situações? É claro que a edificação nova tem que ter um grau de cobrança muito maior do que as outras, né? Afinal de contas, se a construção vai ser feita do zero, não tem motivos para ela não ser acessível. Logo em seguida vem a edificação a ser reformada. Embora não seja uma edificação nova, o grau de cobrança é muito grande também, porque é uma edificação que vai sofrer uma mudança significativa no seu layout, né? Então ela tem que se adequar à NBR 9050 de acessibilidade. Porém, muitas vezes por limitações técnicas, por limitações de espaço, não é possível atender 100% igual a uma edificação nova, mas mesmo assim o grau de cobrança é muito grande. E por último, a edificação existente. Porque a edificação existente, o que se pretende aqui não é fazer uma reforma em toda a edificação, né? Só em um banheiro ou em alguma outra coisa. Mesmo assim, a 9050 tem que ser atendida. Então, o grau de importância vai da edificação nova, que é mais cobrada, depois vem a edificação a ser reformada ou ampliada, né? E por último, a edificação existência. Esse ficaria o nosso grau de importância. E por que eu falei tudo isso para vocês antes de finalmente falar aí do número mínimo de sanitários acessíveis? Porque o meu objetivo era justamente esse, é fazer você ter uma outra percepção dessa tabela, é fazer você conseguir entender o que você está estudando aqui. Porque eu não queria simplesmente chegar e falar, olha, o número mínimo de sanitários acessíveis para uma edificação de uso público a ser construída é 5% do total de cada peça sanitária. Não, isso daí você já pode fazer sozinho aí na sua casa. O meu objetivo aqui é você entender a forma ideal para olhar para essa tabela, para você, na hora que bater o olho nessa tabela, você estudar, bom, uso público é mais importante para a norma do que o uso coletivo, que é mais importante que o uso privado. E assim você conseguir entender o que é mais importante, o que tem que ser mais abrangente, o que tem que ser mais restritivo. E a partir de agora nós vamos finalmente, então, entender quais são os requisitos, né, do número mínimo de sanitários acessíveis. Então, sempre lembrando do que eu falei, a tabela está em ordem de importância para a norma. Sabendo disso, qual que é o caso de maior cobrança da norma? Seria a edificação de uso público a ser construída, não é mesmo? E olha só o que a tabela nos diz. 5% do total de cada peça sanitária com no mínimo um para cada sexo em cada pavimento onde houver sanitários. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Essa é a única exigência da tabela que faz a divisão por sexo. Então grife aí no seu material, ó. 5% é muito importante e para cada sexo em cada pavimento. Grife então para cada sexo em cada pavimento, porque essa é a única exigência que fala da divisão por sexo no pavimento, tá ok? Como nós sabemos, a edificação de uso público não tem a previsão de reforma, tá? Só tem a ser construída e a situação existente. Então vamos ver para existente o que fala a tabela. Um por pavimento, onde houver ou onde a legislação obrigar a ter sanitários. Olha a diferença de tratamento da norma da edificação nova para a edificação existente. Ó, lá na edificação nova, ele fazia divisão por sexo e por pavimento. Aqui não. É um por pavimento, onde houver e onde a legislação obrigar a ter sanitários. É muita diferença do tratamento de um para o outro, tá? Então preste bastante atenção que você logo vai estar conseguindo diferenciar o que é mais abrangente e o que é mais restritivo, né? Vamos agora para o segundo caso mais importante, né? Que deve ser mais cobrança pela norma, que é a edificação de uso coletivo e uma edificação a ser construída, né? Vamos lá o que diz a norma. 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo um em cada pavimento onde houver sanitário. Perceba a diferença do tratamento do uso público para o uso coletivo. Lá no uso público, mais uma vez, por caso de construção nova,
tinha divisão por sexo e por pavimento. Aqui não tem a divisão por sexo, é só por pavimento. Percebe a diferença? Vamos agora para a edificação de uso coletivo em caso de reforma, tá? 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo um em cada pavimento acessível onde houver sanitários. Olha a diferença agora da edificação a ser reformada e da edificação a ser construída. Na edificação de ser construída era um por pavimento. Aqui é um em cada pavimento acessível, ela é bem mais restritiva. Edificação coletiva existente, ó. Uma instalação sanitária onde houver sanitários. Não preciso nem falar que isso é muito mais flexível do que as outras anteriores, né? E agora vamos para a terceira situação de maior cobrança da norma, que são as edificações de uso privado, área de uso comum. Ó, em caso de construções a ser construída, tá? 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo um onde houver sanitários. Olha a diferença de tratamento. Lá na edificação de uso público, precisava atender a divisão por sexo e a divisão por pavimento. Daí a norma foi ficando mais flexível e na edificação de uso coletivo não precisava mais ter a divisão por sexo, só a divisão por pavimento. Chegando aqui na edificação de uso privado, não precisa ter nem a divisão por sexo e nem a divisão por pavimento. A única coisa que a norma fala é, com no mínimo um onde houver sanitários. Vamos agora para as edificações a serem reformadas, tá? No uso privado. 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo um por bloco. Por favor, grife esse bloco aí, porque é a única vez que essa palavra aparece na tabela, tá? E daí você já consegue matar a questão. Quando você vir por bloco, você já sabe que está falando de reforma no uso privado. E agora nós vamos para a última situação, que é a situação mais flexível, né, da tabela. Vamos para então as edificações existentes de uso privado, vai? Um no mínimo, é só isso que ela fala, um no mínimo. Veja bem como ela é mais flexível do que todas as outras exigências. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.